Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, agora aqui na aula 3 da Lei das Estatais, em especial Regime de Licitações e Contratos, vamos trabalhar como você vai licitar, como você deve licitar. A partir do artigo 51, nessa nossa aula dinâmica e objetiva, eu quero trabalhar com você que a Lei 13.303, ela quer basicamente 10 etapas. A licitação terá apenas 10 etapas. Parece muito, mas não é. É óbvio que a etapa mais importante da disputa e a etapa da adjudicação, por fim, são um dos conteúdos mais importantes dessa licitação. Vamos iniciar então a partir do artigo 51, nós temos lá o inciso primeiro, preparação, né? As fases, a parte, né, em especial vinculada ao artigo 33, onde nós encontramos em especial que o conteúdo será preferencialmente de forma eletrônica. E a definição, a fase preparatória, tem a preparação. E a preparação é o quê? Definição do objeto. De acordo com o artigo 33 da Lei das Estatais, a definição do objeto é o mais importante, sim. Nós temos que observar que esse objeto ele poderá ter toda uma expertise técnica, inclusive identificação de marca, sem problema nenhum, mas de acordo até com a súmula 77 do TCU, o objeto tem que ter uma definição precisa, uma definição objetiva, sem nenhuma margem de dúvida. Quanto à aquisição de bens, é possível a aquisição, definição de marca modelo, o TCU já vem admitindo pelo 8666, você tem que apresentar justificativas, né? As justificativas do próprio 47 nos mostra aquelas possibilidades, seja a necessidade do objeto, seja por regra de padronização, já que a padronização é um requisito importante para nós. Bom, outra problemática que o TCU veda na 8666 e critica muito em diversos acordos é a possibilidade de certificação de qualidade. A certificação de qualidade, de modo geral, do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, pela legislação não é proibido. Justamente porque quer garantir maior competitividade e maior definição precisa com qualidade do objeto. Lembrando que cabe na fase de preparação, no termo de referência ou no projeto básico, se for para serviço de engenharia, a justificativa não tem como fugir. As justificativas serão ainda um grande cenário aí que se abre para todas as empresas, porque vai ter que continuar justificando se você escolheu aquela marca, escolheu aquele modelo. Existe uma evolução de um artigo dizendo que é possível. Mas a justificativa, motivação, que é a base jurídica do artigo 50 da Lei 974/99, permanece. Depois da fase da preparação, o inciso 2 nos mostra divulgação. Como é que é o esquema da divulgação, né? A divulgação vai ser diário oficial, jornal, revista, como é que é a parada, como é que vai ser a procedimentação da divulgação? Por óbvio, já que nós estamos falando de licitação eletrônica como regra com fase invertida, por óbvio a divulgação com a sua publicação terá na internet. Então a regra é que nós ainda não conseguimos fugir do Diário Oficial do Estado e na internet da empresa pública ou na internet de modo geral. Jornal de grande circulação em revista ou periódicos é excepcional, não é mais necessário, está previsto na lei. Por óbvio, a ideia é propiciar menos custos para a administração, possibilitar mais agilidade no procedimento de divulgação e, óbvio, pelo planejamento, que é um grande princípio da própria moralidade administrativa, garantir e obter lá na frente maior número de proponentes, maior número de pessoas que vão trabalhar nesse sentido. A obrigatoriedade de grande circulação em revistas, jornais, como eu disse, acabou. Mas já me perguntaram por aí se eu posso, porque é uma licitação que eu vou ocorrer numa regional, essa licitação está vinculada a um centro compartilhado regional, e eu sei que a região é carente, a internet ainda não está muito à frente, de repente o jornal nessas regiões funciona melhor. O Brasil não é só costa, né? Então a gente sabe que não é proibido, mas não é mais obrigatório. Isso já é um grande avanço para quem não precisa ter esse custo. Bom, o mais importante também é que também não é mais obrigatório a requisição ser publicada, um ato administrativo autorizador, uma nota de empenho ou qualquer outro vocabulário que dê start àquela licitação, àquela contratação. Bom,
Depois que você prepara, faz a preparação da definição do objeto, toda a parte instrumental do edital. E depois que você observa a divulgação, você vai ter a etapa da apresentação das propostas dos lances. Eu quero destacar que nesta etapa nós temos os modos de disputa. Não é critério de julgamento, são os modos de disputa. Esta lei traz, a partir lá do artigo 52, quais são os modos. Eu tenho o modo de disputa aberto, eu vou ter o modo fechado e eu tenho o tal combinado. O tal combinado, na verdade, é combinado pela doutrina que estuda esse assunto, que no final é o modo aberto, fechado ou fechado e aberto. É uma evolução do combinado do RDC. Vamos lembrar do modo aberto. O modo aberto, os licitantes apresentam as suas propostas não mais em envelopes com lacres fechados, vamos falar assim. É um lance oral, é um lance aberto. Ou é a proposta eletrônica, vai ser aberta através de documento, ou vai ser outro meio possível de lance aberto. Nós sabemos que alguns países que licitam os modos abertos são modos orais, muito similar ao pregão presencial em alguns momentos que pode ter um lance oral. Seja como for, no final, se a proposta for, pode ser até por escrito, mas é aberto no ambiente da disputa. Não é muita prática, mas não é proibido. Por óbvio, o aberto é um grande modo para garantir a competitividade. Chamamos a atenção para o modo fechado. O modo fechado é o tradicional, né? Muito parecido com o MMA. Mas o modo fechado, as propostas apresentadas pelo licitante são sigilosas entre os licitantes. Pelo princípio da livre concorrência, da proibição do cartel, enfim, pelas regras econômicas, a gente sabe que o modo fechado é muito corriqueiro, garante uma tal competitividade, mas é importante ficar claro que quem decide o modo de disputa é o nosso administrador. É você que vai licitar, que vai querer, de acordo com a sua prática, saber se é melhor o modo aberto ou o modo fechado. Nós temos o modo combinado, o aberto e fechado. Quando o objeto puder ser parcelado, vamos pensar agora no modo aberto e fechado. Eu tenho 2 lotes, 3 lotes. E eu acredito que nesse serviço, o primeiro lote, vamos imaginar que seja um projeto executivo, que nesse projeto executivo, e não mais a montagem eletromecânica no outro lote, eu quero parcelar esse objeto porque eu sei que as empresas funcionam melhor do que fazer uma grande semi-integrada ou uma integrada, excepcionalmente. Vamos dar esse exemplo. Então, quando eu tenho parcelamento do objeto em lotes, no mesmo edital, o que eu vou fazer? Eu posso escolher o modo aberto e fechado, aberto para um lote, fechado para o outro? Não. Quando o objeto de puder ser parcelado, poderá essa disputa a combinação de ambos os modos de disputa. Assim, uma parcela poderá ser utilizada no modo aberto, no modo de disputa, enquanto para a outra poderá ser outro modo de disputa. Isso não significa nesta ordem categoricamente. Também não significa que eu tenho que começar aberto e terminar fechado com o mesmo lote. Essa é uma grande dúvida. Se o lote A é aberto, o lote B é fechado, esse modo será até o fim. Eu não posso pegar o mesmo lote, começar aberto e terminar fechado. É um para cada lote do objeto parcelado será um modo de disputa. No modo ao contrário, fechado e aberto, é a mesma solução jurídica, ou seja, eu consigo evidenciar um lote como um critério de disputa, na verdade, um modo de disputa, e depois eu tenho outro lote, uma outra etapa, um outro objeto, com outro modo de disputa. Essa é a novidade. Há no RDC, em especial para serviços de engenharia e obras com serviços, esses modos diferentes. Então, minha dica pessoal é: busque editais do RDC, vigentes do DENIT, busque edital do Ministério do Planejamento, da própria Infraero, para ter aí mais um pouco de know-how a respeito desta modo de disputa e quais são os objetos que já passaram por isso, porque o RDC é uma diretriz que nós temos. Tanto é verdade que o TCU, ao fiscalizar as estatais desta lei com os seus regulamentos, vai ter como base jurídica, ou seja, como base de experiência, o RDC, que é uma grande inspiração. Não podemos fugir dele, é o que eu posso te afirmar. Bom, já que a disputa é aberta, ou fechada, ou combinada,
Vamos para o julgamento. Para isso, que é a próxima etapa depois da sessão, que é o julgamento, você tem que verificar o quê? Verificar os critérios de julgamento. Então a lei diz no artigo 54 quais são esses critérios. Eu quero te afirmar que os critérios são menor preço, maior desconto, combinação de técnica e preço, técnica, conteúdo artístico, oferta de preço, retorno econômico e melhor destinação dos bens alienados. O que nos mostra? Um maior número de critérios de julgamento. Traduzindo, não é só o que está no artigo 45 do MME que está todo mundo acostumado. Eu tenho outras possibilidades. Gosto muito do critério maior desconto. O maior desconto é muito corriqueiro em licitações, inclusive de pregão, onde a taxa de administração, de repente, de algum serviço pode sofrer um desconto. Ou uma aquisição parcelada com descontos em alguns eventos da entrega da mercadoria. Seja como for, os critérios de julgamento poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto por óbvio. Um por menor preço, outro maior desconto, depende do objeto. Vamos para o primeiro critério, maior desconto. O maior desconto nós temos como referência o preço global. O maior desconto, o preço global, estabelecendo aí um desconto no valor global. Isso não significa que não vai ter o preço unitário, mas o critério de julgamento é o maior desconto no preço global. No caso de obras e serviços de engenharia, o desconto se dirá de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes naquele lote, naquele orçamento estimado. Fica a dica de acordo com a própria legislação. Esse é o maior desconto. A diferença na regra, óbvio, pelo menor preço e maior desconto, é justamente aonde ocorrerá o desconto. O menor preço, o orçamento, não é conhecido. No maior desconto, como eu disse na aula anterior, eu vou ter que mostrar o orçamento. Ele tem que saber até onde eu posso gastar, né? Quanto que eu estou orçando, no máximo meu estimado, para você, a hora proponente, ter possibilidade de dar um desconto. É muito comum para aquisição de passagens aéreas, agências de turismo, agências de aquisição de passagens aéreas, hotéis, plano de saúde, também descontos na taxa de administração, por exemplo, de serviços de ticket de refeição. Pelo menos o mercado vem sinalizando nesse sentido. O próprio parágrafo 5º do 54 traz a maior combinação de técnica e preço. A combinação técnica e preço mantém muito similar ao julgamento técnica e preço do 866, diferença não superior a 70%, né? A avaliação das propostas técnicas de preço, considerar o percentual de ponderação mais vantajosa para a administração, limitada a 70%. Então, aquele equilíbrio do 70-30 clássico do técnica e preço continua vigorando aqui na técnica e preço, muito típico de obras e serviços de engenharia também. Maior retorno econômico, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 54, traz: os lances ou propostas terão o objetivo de proporcionar economia à empresa pública da economia mista por meio de redução de suas despesas correntes, remunerando o solicitante vencedor com base no percentual de economia de recursos gerados. O critério de julgamento maior retorno econômico é muito popular aí no mundo do RDC, e eu quero lembrar você que o maior retorno econômico é justamente quando você tem uma proposta de uma empresa do licitante da proponente que quer, se vai durante a execução do contrato, ele se compromete a diminuir os custos, automaticamente você já pode, hora licitante, você hora da administração, poderá até garantir um contrato de eficiência. Isso é uma prática muito corriqueira no serviço de obra de engenharia, em especial para o sistema Petrobras e para outras estatais, e agora já está bastante popularizado pela Lei 13.303. Então, o maior retorno econômico é uma novidade e vai poder ser objetivado nos editais de licitação. É justamente porque nós temos muitos atrasos, né? Esse maior retorno econômico é justamente para tentar solucionar o grande problema de muitos contratos, são os atrasos na execução, seja por fatores externos, seja pelo agente regulador, seja por licenças ambientais, e que a administração, na hora de determinar, de repente, uma matriz de risco, pode conseguir tentar mensurar uma possibilidade da empresa receber um bônus se ela conseguir mitigar esse risco, conseguir mitigar esses atrasos, né? Porque nós sabemos, em especial em entrega de projetos, que os atrasos são muito corriqueiros e podem determinar aí algum tipo de afronta à competitividade e a própria administração, que poderia conseguir um contrato com menos custo,
e com mais celeridade. Destaco ainda o conteúdo artístico, o próprio seu artigo 54 trabalha também com o critério de julgamento melhor conteúdo artístico. E aí nós sabemos que é muito similar ao que já existe no 866 e será sempre visualizado através de uma comissão especial. A novidade nessa lei é justamente que os regulamentos das estatais prevejam, por si só, um procedimento de uma comissão especial para conseguir aí o melhor conteúdo artístico nesse sentido. E o julgamento vai determinar nesse sentido o quê? O julgamento será efetivado mediante emprego de parâmetros específicos, de acordo com esses critérios de julgamento que acabamos de visualizar, como diz o próprio parágrafo 2º do nosso artigo 54. Portanto, a licitação até esse momento já é muito similar ao que já estamos acostumados a realizar no mundo da Lei 866 e suas leis extravagantes, em especial a RDC. Por fim, nessa aula você pode ter a visão de que a licitação é única, não tem limite de valor, a adoção é preferencial de forma eletrônica, com a inversão de fases, porque primeiro temos o julgamento, com os modos de disputa bem delineados no edital, aberto, fechado ou o próprio combinado. Isso, todo o regulamento de sua estatal poderá fazer toda a mensuração, todo o modus operandi nesse sentido, mas saiba que essa é a evolução, garantir a diretriz lá da aula anterior da competitividade. Garantir a diretriz do parcelamento do objeto para o modo aberto e fechado ou fechado e aberto. E justamente ao final ter um critério de julgamento adequado ao seu objeto, adequado à prática de mercado. Não só menor preço, como maior desconto, como maior retorno econômico, as duas grandes novidades desta lei. Cabe ao seu regulamento agora, de acordo com o seu estatuto social, de acordo com o seu objeto social, determinar os parâmetros do maior desconto, ou pelo menos algumas diretrizes, para que você, da área de licitação, para você que vai licitar, consiga ter um edital preciso, fidedigno para esse seu objetivo. Vejo você então na próxima aula, continuando a nossa licitação aqui da Lei 13303. Até já!